gente, como é que vocês estão? Eu espero que todos bem, né, nesse contexto aí de pandemia. Espero que todos estejam sossegadinhos em suas respectivas casas, né? Mas bem, nós vamos continuar o nosso conteúdo e o nosso conteúdo agora é a Primeira Guerra Mundial. Brincadeiras à parte, esse é um assunto que realmente eu gosto muito, mais até do que outros conflitos do século XX, né? Eu acho que justamente por ser o menos preferido da galera, né, dos professores de história, das universidades, das aulas, eu acho que é um dos que os professores tratam com um pouco menos de ênfase. Eu digo por experiência própria, né, nenhum dos meus professores de história no ensino básico e nem os meus professores de universidade de história contemporânea deram uma ênfase muito forte à Primeira Guerra Mundial, né? E eu me sinto na responsabilidade porque, como é um assunto que eu gosto bastante, eu acho que eu particularmente tenho que tratar um pouco melhor, né? A Primeira Guerra Mundial, como vocês sabem, é o primeiro grande conflito que acontece ainda no início do século XX, né, ali em 1914, mas que tem o seu contexto construído desde o final do século XIX. A gente já falou uma parte desse contexto ali do imperialismo, as disputas entre grandes estados-nação de lá da Europa, né? E esse é um dos contextos, nós temos outros aí, mas eu preciso conversar com vocês sobre aspectos preliminares da Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, se vocês escutarem uma patinha aí, a minha cachorra correndo atrás de uma mosca. Como, por exemplo, a ideia de que... Ah, bexiga. A ideia de que essa guerra não é a primeira que vai, obviamente, juntar várias nações em torno de um objetivo de guerrear entre si. A gente tem a Guerra de 7 Anos, que é um exemplo também muito parecido, né? 3 frentes de guerra, vários países envolvidos, mas não na magnitude da Primeira Guerra Mundial, certo? A gente vai ter aí países diversos, continentes, nós vamos ter diversos, não, todos os continentes de alguma forma irão participar, irão corroborar para a Primeira Guerra Mundial, seja com soldados, seja nas frentes de guerra, seja comercializando como países neutros, vendendo produtos, armas para um lado ou para o outro do conflito, certo? É notório isso daí. E também nós vamos ter, dentro desse conflito, o surgimento de armas que até então eram impensáveis dentro do contexto de guerra. Para vocês terem uma noção, gente, muitos exércitos ainda utilizavam cavalo e espada na Primeira Guerra Mundial, enquanto outros já estavam inovando, trazendo aviões, trazendo tanques de guerra, trazendo armas de repetição, né, as chamadas metralhadoras, né, eram chamadas de arma de repetição no período, obuses e outras tantas armas, né, a gente vai ver aí a inovação da tecnologia armamentista. E por isso que eu gosto tanto da Primeira Guerra Mundial, e eu acho que ela tem que ser bem trabalhada, porque até nesse contexto aí do avanço da tecnologia armamentista, a Primeira Guerra Mundial ela é inovadora. Metade não, gente. Todas as armas que vão surgir, que vão ser utilizadas na Segunda Guerra Mundial, vão ter praticamente seus avós, suas mães ali na primeira, certo? Então, todas as técnicas de guerra, todas as táticas, todas as armas, até as mesmas pessoas, muitas vezes, é o que eu acho muito interessante da Primeira Guerra, né? O jovem que lutou nas trincheiras da Primeira Guerra é o general da Segunda. O cara que discursou no parlamento inglês na primeira era o primeiro-ministro na segunda. O cara que era um capitão na primeira virou um general na segunda. E o cara que quase morre na primeira se torna o líder de uma das nações participantes na segunda. Então, assim, gente, isso sem contar que
Muita gente, outras personagens da Primeira Guerra que acabam ali daquele mesmo contexto transformando estruturas, vão dentro dessas transformações vão criar toda as circunstâncias, todas as causas que levam à segunda. Então se a gente entende a Primeira Guerra Mundial e os aspectos que versam sobre ela, a gente com certeza vai entender de forma muito melhor a segunda, certo? A Primeira Guerra Mundial, assim, voltando um pouquinho porque eu falei sobre a Primeira Guerra Mundial não ser uma das preferidas, também não é a guerra mais bem trabalhada pela cultura de massa. Se a gente for fazer um apanhado aí, vocês vão encontrar a perder a conta nos dedos filmes, séries, livros que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre episódios da Segunda Guerra Mundial, mas dificilmente vocês vão encontrar essas mesmas coisas falando da Primeira Guerra Mundial, apesar que hoje, de uns anos pra cá, a gente tem até tem Mulher Maravilha, 1917, você encontra até uma boa, hoje encontra mais do que sei lá, 10 anos atrás. Isso, se você pegar de 10 anos atrás, você vai achar muito pouca coisa. Se você procurar coisas de 2010 para cá, talvez você encontre até mais. E eu acho que é um crime, se a gente for pensar direitinho, porque foram 4 anos, mas, gente, são 4 anos extremamente cheios de eventos, cheios de episódios interessantes. E não é que morreu mais gente na primeira do que na segunda, ou que a morte do pessoal na Primeira Guerra tem mais valor do que a morte do pessoal da Segunda Guerra, não é isso. Mas a quantidade de gente que ficou anônima e que lutou ferozmente dentro daquele contexto de poucas armas, de pouca tecnologia, é uma coisa maravilhosa, assim, não o povo morrendo, né, gente, mas maravilhoso de se estudar. Eu acho que, e até os valores que eram levados por todos os exércitos que participaram, são muito diferentes dos valores que a gente encontra hoje. Gente, é incrível observar a Primeira Guerra Mundial. É claro que eu tô falando assim, eu tô dando essa introdução, né, mas é uma introdução apaixonada porque realmente eu gosto demais da Primeira Guerra Mundial. E eu acho que ela deveria receber muito mais importância do que se recebe hoje nas salas de aula, sabe? Mas bem, né, para não falar muito mais, para não encher vocês de mais coisas, a gente tem uma videoconferência na quinta-feira e nessa videoconferência a gente começa a discutir realmente sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Sobre aspectos iniciais, sobre as causas, o contexto, e vocês vão ver que, como eu falei, o imperialismo é muito importante, as disputas entre as nações são muito importantes, mas que a gente tem aí contextos interessantíssimos, né? A Primeira Guerra Mundial foi a mãe de outros conflitos que ocorreram no mesmo período, dentro do mesmo contexto e que também mudaram bastante a história da humanidade. Vide a Revolução Russa, que ocorre justamente no final da Primeira Guerra Mundial, tem sua causa principal nela, certo? E até 1991 e até hoje, né, se fala muito sobre a União Soviética, se fala muito sobre o comunismo e isso é uma construção que nasce ali na Primeira Guerra, certo, gente? Então, beijo pra vocês, até nossa videoconferência na quinta-feira e até a nossa próxima aula gravada, né? Tchau!